aluna, bem-vinda ao treinamento nível 3. Essa é uma aula na qual falaremos das revisões básicas de funcionamento de um laboratório. Fator preponderante para você ter sucesso nos seus reparos. A manutenção não é simplesmente o fato de efetuar o reparo, mas sim todo o conteúdo do negócio que engloba o funcionamento de uma assistência técnica. Então, estamos aqui para capacitar vencedores e cabe ao profissional de bancada orientar, treinar todos os membros da equipe do seu laboratório para que os procedimentos, os processos sejam efetuados de forma correta e precisa, ok? Então vamos lá, vamos aos trabalhos, a revisão. Primeiro ponto é o nosso checklist. É o checklist técnico de entrada fundamental, preponderante para que você anote todas as características da falha técnica, da inspeção visual, o checklist cosmético do aparelho, arranhados, quebrados, fissuras, faltas de acessórios, trincados na câmara. Então, o checklist de entrada, além de fazer os testes efetivos e marcar esses testes e o cliente assinar, você deve fazer também um checklist cosmético das características visuais do produto. Então, se atente muito bem a esse checklist de entrada. Esse checklist técnico é fundamental e deve ser assinado pelo seu cliente. Evite de pegar acessórios do mesmo. Deixe que o cliente retire as capas, as películas, o SIM-card do produto. Só pegue o produto quando ele estiver pronto para abrir a ordem de serviço. O checklist deve constar a descrição do defeito apresentada pelo cliente, a descrição dos testes efetuados na entrada do atendimento pelo seu atendente, marcado e assinado depois pelo cliente e anexado junto à ordem de serviço. O checklist cosmético ou as fotos do produto, você pode tirar fotos do produto no seu sistema de ordem de serviço de vários ângulos, parte posterior, superior, lateral, inferior. Então tire câmeras, então tire o máximo de fotos possíveis no checklist cosmético para você provar qual que foi o estado da entrada do produto. Isso é muito importante. Outro ponto fundamental também é o checklist de saída. O checklist de saída visa garantir a qualidade do seu reparo. Então sempre efetue um checklist também na saída, testando-se assim todas as funções do seu smartphone reparado e evitando que o cliente volte na sua assistência por reclamação de uma eventual falha a mais que o dispositivo tinha no reparo, por exemplo. Então, um checklist de saída garante o controle de qualidade. E o controle de qualidade é fundamental na assistência técnica. Devemos ter um reparo com qualidade excelente, com excelência nos nossos reparos. Afinal, nós queremos reparar o produto e não colocarmos mais defeitos. E cabe a isso, desmontar o produto, efetuar o reparo que o cliente está reclamando e testar todos os outros. Muitas vezes, aquele reparo que nós fizemos pode ter afetado uma outra função. Então, o checklist de saída é fundamental. De preferência, deve ser feito por uma outra pessoa, fora o técnico que reparou aquele produto. Se você puder, ter um departamento de controle de qualidade. Inclusive, até vai servir também para o controle de qualidade na compra dos equipamentos de reposição, nos componentes de reposição. Você melhorará muito aí o índice de retorno dos seus serviços. Lembrando, o índice de retorno sempre deve estar abaixo de 2% na sua demanda total de reparos, tá? Então, sempre preserve esse índice aí baixo, que é muito importante, tendo alta qualidade. Bem, outro ponto fundamental que a gente tem que ter muito cuidado na assistência técnica é em relação à conta Google, ao iCloud, a aparelhos com bypass. Né? Então vamos lá. O que é conta Google? É aquela conta que é vinculado ao e-mail do aparelho, ao serial number do aparelho que o usuário coloca. E quando você remove essa conta, tenha bastante cuidado para fazer uma ordem de serviço e anexar os documentos do cliente nessa ordem de serviço. Anexar o CPF, o endereço completo e peça para que ele assine o termo de responsabilidade de desbloqueio de conta. Solicite também, se possível, a apresentação da nota fiscal
para remover a conta Google. Então não pegue aparelhos de terceiros na sua assistência sem ordem de serviço completa, com nome completo, endereço, CPF do cliente, ok? Evite de deixar aparelhos aí na sua assistência sem ordem de serviço e com essas informações. Caso você suspeite, não efetue o reparo de remoção de conta Google. Peça nota fiscal, uma declaração que o produto é do cliente, se preserve, pois afinal de contas podemos estar lidando aí com quadrilhas de roubos de aparelhos e nós não queremos isso para a nossa assistência técnica. Outro ponto também é com relação ao iCloud, né? Temos que ter muito cuidado com relação a pegarmos aparelhos, principalmente os Apples, com o iCloud ativo e o cliente não sabe a senha do iCloud. Não vai adiantar efetuar o reparo. Então tenha ciência que o seu cliente sabe a conta do iCloud, de preferência já pegue o aparelho na manutenção, né, sem o iCloud e sem os dados. Um ponto importante, a gente vai falar logo abaixo aí, em relação aos dados do cliente. Outro ponto fundamental é que, infelizmente, os iPhone 6 aos iPhone X, é possível burlar o iCloud por um software que faz um bypass nesse aparelho, E esse bypass burla o iCloud do aparelho. Então é muito importante na ordem de serviço, no teste no aparelho, você descobrir se seu aparelho tem esse sistema pirata que burla o iCloud. Aparelhos com bypass não tem a opção de resetar o aparelho, por exemplo, e é facilmente detectado, porque você não tem a opção de redefinir todos os ajustes, apagar todo o conteúdo. Porque se ele apagar, ele volta com o iCloud do cliente. Então desconfie sempre quando o cliente falar que eu comprei esse aparelho nesses sites de venda de produtos, nesses sites de pechinchas. Comprei muito mais barato. Não consigo instalar, se ele instala uma versão de software mais nova, vai pedir o iCloud da pessoa antiga. Então, esses aparelhos só funcionam na versão de software que ele foi feito esse bypass. Então, muito cuidado a pegar aparelhos com bypass. São aparelhos roubados, que a pessoa roubou de outra pessoa, colocou um software pirata e permite usar. Muitas vezes o cliente nem sabe que comprou um aparelho desse jeito. Isso aí, se cair na sua mão, você pode ser responsabilizado aí sem ter culpa do processo. Bem, outro ponto fundamental na manutenção também é sempre solicitar a senha de acesso para você ter acesso a todos os testes do aparelho. Se o seu cliente não pode fornecer a senha, não pegue esse produto, ou então faça com que o seu cliente faça um backup desses dados e te entregue o aparelho sem nenhuma informação. Você precisa de um acesso irrestrito a testar seu aparelho. Outro ponto fundamental que eu aconselho bastante vocês é consultar o aparelho na entrada. Existem vários sites aí gratuitos que fazem a consulta do e-mail, para você não pegar aparelho aí, por exemplo, com falha de serviço, principalmente aparelho sem serviço, né? Então, quando chegar o aparelho sem serviço lá, já faz a consulta grátis do aparelho, verifica se ele encontra cadastrado na base de dados de aparelhos bloqueados. Se ele tiver cadastrado na base de aparelhos bloqueados, já nem abra a ordem de serviço, já devolva esse aparelho na recepção mesmo. Bem, outro ponto importante na manutenção está ligado aos dados do cliente. Hoje, cada vez mais o smartphone faz parte da vida do cliente. Fotos, vídeos, fotos pessoais, muitas coisas, muitos detalhes importantes. E não cabe a você se responsabilizar por isso. Nós recomendamos você a pegar o aparelho sem nenhum conteúdo, de preferência com o aparelho resetado, para que você não se responsabilize por dados do cliente. Então, tenha ciência que os dados do cliente podem valer valores absurdos. Ele dê muito mais valor nesses dados do que propriamente um aparelho. Então, fiquem atentos aos dados do cliente. Procurem pegar os aparelhos aí resetados. Disponibilize um computador na recepção para que o cliente faça o backup, grave o backup num pendrive e resete o aparelho. E só assim, então, abra a ordem de serviço com o aparelho resetado, sem nenhuma senha, sem iCloud, com todo o acesso para que você efetue a manutenção. Outro ponto fundamental no nosso trabalho está ligado aos componentes. Nós temos aí 3 classificações de componentes. Componentes originais, efetivamente. Componentes certificados OEM, Original Equipamento Manufacture, e componentes paralelos. Dê sempre preferência a componentes originais de reposição.
Quando você não tiver componentes originais, dê preferência aos OEM, que são produtos feitos com design original e tem funcionamento quase original. Evitem componentes paralelos com baixa qualidade. Então, a gente temos que entender que a assistência técnica vive da qualidade do serviço e dos componentes de reposição. Componentes de boa qualidade vão interferir diretamente na qualidade do seu serviço. Então, por favor, qualidade, dê preferência sempre, ofereça sempre ao seu cliente componentes de qualidade original. Bem, o Código de Defesa do Consumidor exige por lei uma garantia total de 90 dias. Então, qualquer tipo de serviço que você faça no smartphone do seu cliente, faça com a melhor qualidade possível e com componentes de reposição com a melhor qualidade possível. A garantia é total de 90 dias. Então, vamos respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Fiquem atentos às manutenções preventivas. Eu vou fazer a troca de um display do iPhone. Quando eu desmontei o iPhone, percebi que o flex estava oxidado. Então já lance isso na ordem de serviço e já faça a manutenção preventiva também para evitar dor de cabeça. A garantia legal são de 90 dias, independente da falha que você reparou. Então, se eu reparei a falha de carga, o aparelho parou de ligar, eu tenho sim que dar garantia de 90 dias. Então, fiquem muito atentos nisso. Outro ponto fundamental são os aparelhos na garantia de fábrica. Não façam manutenções em aparelhos que estão na garantia de fábrica. Então perguntem ao seu cliente no checklist lá, marca a opção lá, tem isso no nosso material do curso. O aparelho está na garantia de fábrica? Se o cliente marcar sim, devolva o aparelho para o cliente. Não faça reparo quando o aparelho estiver na garantia de fábrica, senão o seu cliente vai reclamar. Mas o meu aparelho tinha garantia, você trabalhou nele. Então, muito cuidado com esse tipo de procedimento. Fiquem atentos a isso. Se estiver na garantia, for um modelo muito novo, pergunte para o cliente, assine, marque, o seu aparelho está na garantia? Se ele falar que sim, não faça manutenção no mesmo, pois ele vai perder a garantia e poderá jogar a culpa para você. Você quis somente ajudar e poderá ser responsável por isso. Bem, o Código de Defesa do Consumidor também exige que a gente forneça um certificado de garantia. Nós temos modelos de certificados de garantia, você que é aluno, aluna e quer implementar o seu certificado, é importante você entregar o produto limpo, higienizado, bem embalado, junto com um certificado de garantia, falando quais são os procedimentos de garantia, o que está coberto na garantia, o que não está coberto na garantia, com as normas e detalhes legais, como o cliente deve exercer o seu direito da garantia. Então fiquem atentos com os procedimentos de garantia, onde obter a garantia, o que se exclui a garantia. Esses termos devem estar bem descritos e devem ser entregues na ordem de serviço quando o cliente retira o aparelho pronto. Então, mediante ali o comprovante de ordem de serviço que o cliente devolve, você entrega o certificado de garantia, ele assina que recebeu o aparelho com o certificado de garantia e ali consta todas as informações fundamentais para que ele tenha direito de exercer claramente sua garantia, sabendo todos os seus pontos positivos da garantia e o que se exclui da garantia. Por exemplo, quedas, aparelhos em contato com líquido e etc. Então, esses termos aí devem estar descritos claramente para o cliente. Então, fiquem atentos ao certificado de garantia. Então, alunos nível 3, muito obrigado por essa revisão básica. Obrigado, valeu, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Base forte, old school. Ou você fez ou perdeu dinheiro. Valeu.